Hoje, a gente vai mergulhar em uma das visões de universo mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais estranhas de toda a história da filosofia, a do gênio Gottfried Leibniz. É uma ideia que desafia praticamente tudo que a gente acha que sabe sobre o que é real. A filosofia do Leibniz já começa com uma pergunta que dá um nó na cabeça. E se o mundo que a gente vê, com espaço, tempo, uma coisa causando a outra, e se tudo isso for, no fundo, uma ilusão? Uma ilusão muito bem feita, claro, mas que esconde uma verdade bem mais bizarra por trás. Mas antes de entender essa ideia radical, a gente precisa ter uma noção da mente por trás dela. Gottfried Wilhelm Leibniz não era um filósofo qualquer. Ele é conhecido por muitos como o último gênio universal. E olha, esse título não é exagero. A lista de feitos dele é simplesmente impressionante. Ele desenvolveu o cálculo na mesma época que o Newton. Projetou uma das primeiras calculadoras que funcionavam de verdade. O trabalho dele com o sistema binário é literalmente a base de toda a computação que a gente usa hoje. E como se não bastasse, ele ainda era físico, diplomata, historiador e até bibliotecário. Um verdadeiro polímata. Um cara cuja mente parecia abraçar todo o conhecimento da sua época. E o mais incrível é que todo o sistema que o Leibniz criou para explicar o universo inteiro parte de uma única e poderosíssima ideia, uma teoria sobre o que faz uma coisa ser verdadeira. Essa aqui é a chave de tudo, a teoria do predicado no sujeito. O nome parece meio acadêmico, mas a ideia é bem direta. Para qualquer frase verdadeira, tipo Pedro está doente, a característica estar doente já tem que fazer parte do conceito completo de Pedro. Ou seja, tudo que o Pedro já foi ou um dia vai ser, já está de alguma forma embutido na própria definição de quem ele é. O próprio Leibniz usou Júlio César como exemplo para explicar isso. A decisão de cruzar o rio Rubicão não foi algo que surgiu do nada. Para o Leibniz, essa ação e todas as outras da vida de César já estavam contidas na noção completa de César. Se a gente pudesse conhecer essa noção completa, a gente conseguiria prever toda a vida dele do início ao fim. Só que essa teoria da verdade leva a uma consequência chocante. Pensa bem, se tudo sobre uma coisa já está contido dentro dela, então, logicamente, as coisas não precisam interagir de verdade umas com as outras. E é exatamente aqui que a nossa ideia de realidade começa a se despedaçar. E agora vem a grande revelação. Se a gente seguir a lógica do Leibniz à risca, aqueles pilares que sustentam nosso mundo, o espaço, o tempo, a causalidade, tudo isso é, na verdade, uma ilusão. Se cada coisa já contém a sua própria história completa, a ideia de que um objeto causa um efeito em outro é só uma aparência, uma miragem. Uma miragem muito convincente, bem fundamentada, como ele diz, mas ainda assim, uma miragem. A voiceover continues from previous slide. Voiceover continues from previous slide. A gente costuma pensar no mundo como um grande jogo de bilhar, onde bolas batem umas nas outras. Mas para Leibniz, a realidade não é nada disso. Essa causalidade que a gente vê é mais como dois relógios perfeitos ajustados para andar em sincronia. Um não faz o outro funcionar. Eles só seguem a sua própria programação interna em perfeita harmonia. Ok, então se o mundo físico, com seus objetos e causas, é uma ilusão, do que o universo é feito de verdade? Quais são os tijolos fundamentares da realidade de Leibniz? A resposta dele são as mônadas. Esquece átomo, esquece partícula subatômica. Para Leibniz, as unidades básicas da realidade não são físicas. Elas são entidades imateriais, tipo almas ou pontos de percepção. Cada mônada é um universo em si mesma, já programada com todo o seu passado e todo o seu futuro. E as propriedades delas são fantásticas. Elas não podem ser divididas, são eternas e, o mais importante, são sem janelas. Isso quer dizer que uma mônada não pode influenciar nem ser influenciada por outra. E mesmo assim, cada uma delas espelha o universo inteiro a partir do seu próprio ponto de vista. Elas não interagem, elas se desdobram. E aqui chegamos no grande quebra-cabeça, né? Se a gente vive num universo com bilhões de mônadas isoladas, cada uma seguindo o seu script individual, por que tudo parece funcionar tão bem em conjunto? Por que o corpo de uma pessoa, que é feito de incontáveis mônadas, age como se fosse uma coisa só? Para resolver essa questão, Leibniz apresenta dois dos seus conceitos mais famosos. O primeiro é a chamada harmonia pré-estabelecida. É aqui que Deus entra em cena não como alguém que interfere no mundo, mas como o grande programador original de tudo. A melhor maneira de sacar a harmonia pré-estabelecida é com a analogia dos dois relógios.
Eles mostram a mesma hora não porque um afeta o outro, mas porque um mestre relojoeiro ajustou os dois perfeitamente no começo. Do mesmo jeito, todas as mônadas do universo foram programadas por Deus para se desenrolarem em perfeita sintonia, criando a ilusão de que uma causa a outra. Certo? Mas por que essa harmonia? Por que este universo funciona desse jeito e não de outro? Leibniz dizia que existia um número infinito de universos que Deus poderia ter criado. Mas ele escolheu criar este aqui, porque este é o melhor de todos os mundos possíveis. E melhor aqui não quer dizer um mundo sem problemas ou sofrimento, quer dizer um mundo com o equilíbrio perfeito, um máximo de variedade e riqueza de coisas existindo, governado pelo conjunto de leis mais simples e elegante que se possa imaginar. É basicamente o design mais eficiente possível. Então, tá. Depois de tudo isso, o que esse sistema filosófico tão diferente significa pra gente? O que é ser uma pessoa em um universo que é feito de mônadas? Bom, o impacto de Leibniz na filosofia foi gigantesco. Essa separação radical entre o mundo como ele parece pra gente e o mundo como ele realmente é, isso forçou todo mundo que veio depois, especialmente um cara chamado Immanuel Kant, a repensar completamente o que o ser humano pode ou não conhecer. E no fim, fica uma pergunta pra gente refletir. Se a visão do Leibniz estivesse certa e cada um de nós é uma mônada, então a nossa mente é o quê? Uma janela que a gente abre para olhar o mundo lá fora? Ou será que ela é um espelho que já reflete o universo inteiro que já existe dentro da gente? Uma ideia estranha, mas sem dúvida fascinante.